Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabela, de Redação, e hoje a gente vai trabalhar com um tema que, infelizmente, continua bastante recorrente aqui no Brasil. É a prática da justiça com as próprias mãos. Eu já falei um pouquinho sobre um tema semelhante a esse, que é o da violência como espetáculo. Se você ainda não assistiu esse vídeo da violência como espetáculo, dá uma olhada na playlist aqui do Se Liga para você conferir também esse tema. Vamos lá? Para que a gente consiga compreender bem esse tema, precisamos definir primeiro o que é justiça. Então, eu fui lá no dicionário. Bora ver. Justiça é um substantivo feminino e significa 1. Qualidade ou caráter do que é justo e direito. 2. Conformidade dos fatos com o direito, faculdade de julgar segundo o que é justo e direito. 3. Princípio moral e de valor que se invoca para dirimir a disputa entre as partes litigantes. 4. Aplicação do direito e das leis, poder de fazer justiça, poder de decidir sobre os direitos de cada um. 5. Exercício desse poder. 6. O sistema pelo qual as pessoas são julgadas em cortes. 7. Tribunais, magistrados e todas as pessoas encarregadas no exercício da justiça. 8. Cada uma das jurisdições que tem a seu cargo a administração da justiça. 9. O reconhecimento do mérito e do valor de algo ou alguém. Pensando nesses significados todos, muitos podem achar que fazer justiça é o mesmo que punir alguém que cometeu algum crime, mas não é bem por aí. Vamos pensar aqui juntos em outra palavrinha, justiçamento. Se a gente for no dicionário, vamos encontrar que justiçamento é o ato de justiçar. Não ajudou muito, né? Bom, eu vou explicar aqui um pouquinho melhor. Quando eu pratico um justiçamento contra alguém, eu estou punindo essa pessoa às margens da lei, sem me preocupar com a lei de alguma maneira. Assim, esse culpado, ele não tem o direito à defesa. Eu simplesmente pratico a tal justiça com as próprias mãos. Assim, a gente pode compreender que o justiçamento ou fazer justiça com as próprias mãos é uma prática criminosa, certo? No Brasil, a gente tem as leis do país que proíbem esse tipo de prática, obviamente. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil faz parte, também temos muito clara a ideia de que justiçar é cometer um crime. Isso justamente porque as pessoas têm direito à vida, têm direito à segurança e têm direito à ampla defesa. Nesse sentido, é bom eu esclarecer uma coisa aqui. Direitos humanos não é uma pessoa, um grupo, uma entidade. É um documento, é uma carta, uma declaração que foi elaborada por muitos países ao redor do mundo. Assim, uma das funções dos direitos humanos é proteger os indivíduos de atos violentos, é proteger-nos das arbitrariedades, é proteger-nos do autoritarismo. Nesse sentido, é importante a gente frisar aqui que eles devem sempre ser respeitados. A gente tem que ter em mente que a criação desse documento é muito antiga, de 1948, pela Organização das Nações Unidas. Essa criação teve a intenção de promover a paz mundial, principalmente depois das atrocidades que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Após o fim da guerra, então, essa declaração ela tem como intenção melhorar a vida em todos os lugares do mundo. Vamos dar uma olhada, então, em um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 11, porque ele tem tudo a ver com o nosso tema. 1. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituía um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.
Como podemos perceber, os direitos humanos eles não são plenamente respeitados, embora muitos países se esforcem bastante para poder cumprir aquilo que está estipulado pelo documento. A democracia também não é respeitada e a justiça social acaba ficando meio de lado nas pautas políticas de muitos locais pelo mundo. Isso é realmente uma pena, porque a violência ela é tão constante no nosso mundo, é tão constante na nossa vida, que indivíduos movidos por ódio e por intolerância muitas vezes acabam cometendo a tal justiça com as próprias mãos. Até porque a mídia, ela veicula a todo momento crimes que acontecem pelo país e isso acaba naturalizando e normalizando a violência que deveria ser repudiada por nós. Uma boa parcela da população já está bem cansada de conviver com as injustiças sociais. Afinal, o Estado não faz muita coisa, a polícia não prende como deveria e a justiça muitas vezes não é feita da maneira correta. Então, essas pessoas acabam muitas vezes incentivando atos de justiçamento, de vingança, mas isso não deve ser aceito em nenhuma hipótese. A maior parte daqueles que são vítimas de atos de linchamento e de justiça com as próprias mãos são pessoas a quem foram negados direitos básicos, por exemplo, o direito à educação de qualidade, o direito a uma boa saúde, o direito à convivência pública saudável. Essas pessoas, historicamente, passaram por um processo extremamente complicado. A gente pode mencionar, por exemplo, negros e mulheres. Nesse sentido, a população acaba descontando nessa parcela marginalizada toda a raiva e todo o ódio que tem já de um Estado que não cuida bem de sua sociedade. Incentivadas por uma mídia que imprime sanguinolência nos jornais e também na tela da TV, muitas pessoas julgam precipitadamente e cometem linchamento. As frases que a gente ouve muito comumente por aí são: direitos humanos para humanos direitos, bandido bom é bandido morto, matem aquele vagabundo. Mas a gente precisa sempre lembrar, isso não deve ser aceito, porque essas práticas são criminosas. A tortura e os maus tratos cometidos contra os negros no Brasil desde o período da nossa escravidão continuam práticas recorrentes. Tudo isso decidido por um julgamento popular que comete linchamentos contra essas minorias. Muitas vezes, inclusive, pessoas inocentes que não cometeram crime algum são vítimas dessas práticas de tortura. O ideal de justiça não é aquele que prega que ela deve ser feita com as próprias mãos. As pessoas que cometem crimes devem ser submetidas a julgamentos sérios, justos, realizados por quem de direito. Assim, não cabe simplesmente a decisão popular linchar alguém. Os tribunais do crime ou práticas de violências cometidas por policiais corruptos devem ser duramente combatidos pelo Estado. Um jovem torturado dentro de um supermercado acusado de roubar chocolates. Outro preso a um poste no Rio de Janeiro, também acusado de furto. Esses casos envolvem duas pessoas negras que foram cruelmente torturadas e violentadas de maneira injusta. Ficam aqui 3 dicas de leituras para vocês. São leituras de narrativas. A primeira delas é um conto pequenininho de Carlos Drummond de Andrade intitulado Assalto. Nesse conto existe a ideia do justiçamento bastante presente, em que um jovem negro ele quase é linchado por populares. Outro conto de Murilo Carvalho, intitulado Eu, um Homem Correto, mostra na prática um linchamento até a morte de um homem negro que sequer tinha cometido crime algum. Outro conto de Fernando Sabino, intitulado A Culpa da Sociedade, vai também refletir a respeito desse assunto. Uma pessoa negra é acusada de furtar algo e, no final das contas, nem tinha chegado a cometer o crime. Então, ficam aqui essas 3 indicações para você refletir um pouquinho sobre esse tema. Sempre devemos nos lembrar que a justiça não está nas mãos dos cidadãos. Caso contrário, será apenas justiçamento. Cabe às autoridades o julgamento adequado daqueles que cometem crimes. Bom, por essa aula era isso. Um super beijo. Tchau, tchau.